Sobrenatural, capítulo 76. A América está na condição de Israel em Cádiz Barneia. Ano de 1956 ao ano de 1957. Como suas campanhas na Alemanha e Suíça, a campanha de William Branham no México foi um sucesso fenomenal. Durante 5 noites em Tacubaya, uma estimativa de 20 mil pessoas deram suas vidas a Jesus Cristo. Era fácil para Bill ver como o México cumpria a primeira parte de sua visão de dezembro de 1955, mas não cumpria tudo. O sapato do bebê e a lição da pesca eram alegorias que ele podia facilmente compreender. Mas a porção da tenda da visão não era fácil de entender. Ela meramente simbolizava a terceira puxada de seu ministério, ou ele realmente iria pregar numa tenda gigante ou catedral? Ele não sabia. Apenas, em caso disso ser literal, Bill pediu a seus administradores para procurarem a maior tenda que pudesse alugar ou comprar. A visão tinha esclarecido uma coisa a ele. Ele agora sabia que Deus esperava que ele continuasse sua obra evangelística. Miner Agarbrit queria que ele retornasse ou para a Europa ou a África em julho. Depois de orar acerca destas sugestões, Bill disse não a ambos os continentes. O Espírito Santo o compelia a ficar em solo americano. Ele sentia uma urgência que jamais sentira antes, como se este fosse um ano pivô para o Evangelho na América. Muitas vezes durante 1956, Bill disse: "Eu predigo que os Estados Unidos da América ou receberá Cristo, ou ela começará a cair da graça neste ano. Agora o Senhor não me disse isto, contudo, eu creio que a América ou irá receber a Cristo ou rejeitará absolutamente este ano, e eu predigo que ela o rejeitará." Em janeiro ele pregou um sermão em Jeffersonville que ele chamou de Junção do Tempo, que foi um sermão no qual ele identificou os 7 maiores lugares na história onde o Deus onipotente mudou o curso e começou algo novo. Durante cada uma destas junções, Deus visitava a terra de uma maneira especial. A palavra junção significa 2 coisas unindo-se, e em seu sermão, a palavra referia-se ao natural e ao sobrenatural. Bill identificou estas junções com o tempo de Noé, o tempo de Moisés, o tempo de Abraão, o tempo de Elias, o tempo de Jesus. Bill enfatizou em detalhe esta 5ª grande junção. Ele disse: João Batista foi um profeta, Gabriel foi um anjo. Eles apareceram há cerca de 33 anos antes da junção do tempo. Deus mostrou às pessoas que a junção estava à mão. Olhe ao que aconteceu. Nós vemos João às margens do Rio Jordão pregando, dizendo às pessoas acerca do poderoso que estava vindo. Depois de algum tempo ali apareceu nenhum outro senão o próprio onipotente, envolto em uma pequena quantia de carne. O grande Jeová Deus revelou-se em seu Filho Cristo Jesus. Certa noite, Jesus dormia em um pequeno barco que era agitado por uma tempestade. Ele não prestava atenção alguma. Ele estava cansado. Mas a hora chegou a uma junção e algo tinha que acontecer. Ele colocou os pés sobre um apoio do barco e disse: "Aquietai-vos. E eu te digo, o mesmo Criador dos céus e da terra estava naquele barco, e a natureza teve que obedecê-lo. Quando o Onipotente fala,
coisas milagrosas acontecem. Amém. Concernente ao nosso dia, Bill disse: eu creio que estamos vivendo perto da segunda vinda do Senhor Jesus. A primeira, ele veio como um bebê. Desta vez, ele está vindo como Rei da Glória para tomar vingança sobre todos aqueles que não obedeceram à palavra de Deus. O ensinamento da palavra é uma boa coisa. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra, mas cabe sempre aos milagres vindicar que o Deus onipotente ainda vive e reina. Nós temos que ter os milagres, e eu creio que a igreja está agora sobre o limiar da maior vindicação da onipotência que o mundo jamais tem visto. Estamos na junção. Qual é a próxima coisa? Jesus Cristo virá novamente pela segunda vez em glória para receber todos aqueles que estão mortos em Cristo e vivos em Deus. Deus trará cada um com ele. Os mansos herdarão a terra e o grande milênio começará. Não haverá mais guerra, nem haverá mais enfermidades, problemas ou pesares. Viveremos aqui em sua presença para todo sempre. E todos estes sinais e coisas mostram que estamos na junção. Depois de sua campanha no México, ele continuou a orar pelos enfermos em suas reuniões, porém mais e mais ensinamentos. O anjo tinha explicado como a cura divina era a isca no anzol que atrairia a atenção das pessoas. O anzol era a palavra de Deus. Esta era a coisa importante. Os cristãos precisavam estar solidificados nos princípios fundamentais da fé, para que a sua fé não fosse em vão. Em Sturgis, Michigan, ele novamente ensinou sobre os 3 átrios do tabernáculo, enfatizando quão importante é aos cristãos, atrás do véu no lugar santíssimo que simboliza o batismo do Espírito Santo. Ele disse: muitos que professam ser cristãos estão sempre tendo um tempo difícil, sempre lutando para se firmar. Eu creio que é porque lhes falta o ensinamento da Bíblia. De fato, não há tal coisa como cristão lutando para se firmar. Cristo é a segurança. Todo o princípio cristão está baseado sobre descanso. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Notem, não é o que você faz, é o que Cristo tem feito por você que traz o descanso. Alguém me disse que estava buscando Deus. Este é um erro. Nenhum homem em tempo algum busca Deus. Deus busca o homem. Depois que Adão pecou no jardim do Éden, ele deveria ter corrido pelo jardim gritando: Pai, Pai, onde estás? Ao invés disto, Deus foi aquele que foi pelo jardim chamando: Adão, Adão, onde estás? Adão estava se escondendo. Esta é a natureza do homem. Além de ensinar mais durante suas campanhas, Bill estava ensinando mais no tabernáculo Branham também. Sempre que ele estava em Jeffersonville em um culto normal à noite, o reverendo Orman Neville alegremente colocava-se de lado para que assim Bill pudesse pregar à congregação. Estes sermões de Jeffersonville não meramente recapitulavam o que ele estava pregando nos demais lugares. Durante suas campanhas evangelísticas, a grande quantidade de pessoas mistas limitava quão longe ele podia ir no assunto. No tabernáculo Branham, ele se sentia livre no espírito para ir tão profundamente quanto necessário para perfeitamente explicar a sã doutrina. A maioria dos seus sermões em Jeffersonville eram gravados. Ele percebeu os efeitos de longo alcance que estas fitas gravadas podiam ter.
Toda semana mais e mais pessoas pediam seus sermões gravados. Muitas pessoas ficavam com estes sermões por tempo indeterminado e os ouviam repetidamente. No dia 27 de maio de 1956, ele pregou em Jeffersonville acerca de Cades Barnea, aquele oásis no deserto de Sinai, onde os israelitas se acamparam enquanto 12 espias foram à terra prometida. Quando os espias trouxeram de volta um relatório misto, os israelitas tinham que fazer uma decisão. Eles deveriam ir adiante e conquistar a terra, ou eles deveriam voltar ao deserto e procurar por um outro lugar para se estabelecer? Verdade. Muitos formidáveis obstáculos estavam no caminho à conquista de Canaã, mas Deus tinha-lhes prometido a terra. A verdadeira questão era espiritual. Eles deveriam crer em Moisés ou não. Afinal de contas, foi Moisés quem lhes disse que Deus tinha lhes prometido a terra. A maioria daqueles israelitas decidiu não crer em Moisés e, como resultado, tiveram que passar 40 anos vagando no deserto até que todos caíssem mortos. Foram os filhos deles que finalmente possuíram a terra prometida de Canaã. Bill disse que a igreja cristã na América estava na mesma posição. Ele sentia que em 1956 a América estava acampada em Cades Barnea. A decisão dela ainda estava pendente. No dia 3 de junho de 1956, Bill pregou sobre o livro da vida do Cordeiro. Já que ele estava em Jeffersonville, ele podia falar sobre predestinação mais livremente do que em suas campanhas de fé cura. Usando a Bíblia, ele provou que os nomes de todos os que seriam salvos estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, antes que o mundo fosse feito. No dia 17 de junho, ele pregou Apocalipse, o livro de símbolos. Ele apresentou a cena em Apocalipse, capítulo 5, onde Deus está sobre um trono no céu segurando um livro que estava fechado e selado com 7 selos. E nenhum homem no céu ou na terra foi encontrado digno de tomar o livro e abrir seus 7 mistérios. Então o Cordeiro de Deus deu um passo adiante. Ele era digno, então ele abriu os 7 selos. O profeta Daniel viu este mesmo livro e disse que ele estaria selado até os últimos dias. Então Bill tocou em Apocalipse capítulo 10, como um anjo desceria do céu com um arco-íris sobre sua cabeça. Este anjo colocaria um pé na terra e um pé no mar, e juraria por aquele que vive para todo sempre, que nos dias da voz do 7º anjo, os mistérios de Deus seria revelado. Bill leu a partir de Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Um anjo? Como vai notificar isto? Deus deu a revelação de Jesus Cristo ao seu servo, um profeta, e notificou isto por um anjo. Amém. Espero que vocês vejam isto. Ele continuou a ler, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olhem, quando o tempo está próximo? Quando a revelação de Jesus Cristo tem sido revelada ao corpo de Cristo. E Cristo tem sido revelado não como morto, mas como vivo, vivendo em sua igreja, fazendo as mesmas coisas que ele fez lá atrás.
o mesmo ministério, o mesmo evangelho, o mesmo sinal do ressurreto Cristo, quando ele é revelado por seu anjo à igreja, então o tempo está próximo. E daquele dia até este, jamais o mistério de Jesus Cristo tem sido revelado, senão que nos últimos dias o tempo está próximo. Quando William Branham pregou na Califórnia em 1954, ele mencionou que em 1956 seria 50 anos desde o começo do avivamento do Espírito Santo na missão em Los Angeles, na Rua Azusa. Um avivamento que restaurou os dons do Espírito à igreja, especialmente os dons de línguas, interpretação de línguas e profecias. Este avivamento espalhou-se rapidamente ao redor do mundo e começou o movimento pentecostal do século XX. Em 1954, Bill sugeriu que seria bom ter uma reunião de comemoração ao aniversário de 50 anos do avivamento original da Rua Azusa. Esta ideia pegou no meio dos ministros pentecostais, que organizaram uma reunião de jubileu no dia 16 a 22 de setembro de 1956, na mesma semana a qual o Espírito Santo caiu na missão da Rua Azusa em 1906. Em setembro de 1956, Bill tomou um trem de Jeffersonville a Los Angeles para estar nesta reunião da Rua Azusa. Estava marcado para ele pregar 2 vezes durante a semana. Cerca de 5.000 pessoas encheram o Templo Ângelus na primeira noite que ele pregou. Demos Shakarian, o presidente do companheirismo dos homens de negócios do Evangelho Completo, o apresentou à audiência. Durante sua apresentação, Shakarian habilmente afirmou o legado da Rua Azusa quando disse: Pentecostes não é uma denominação, é uma experiência. Bill ampliou este tema em seu sermão, Jubileu de Azusa. Ele explicou que a palavra Pentecostes significava o 50º dia e a palavra Jubileu significava o 50º ano. Para os judeus, o Pentecostes referia-se a uma das festas prescritas pela lei mosaica. Para o cristão, o Pentecoste referia-se ao 50º dia depois de Jesus ressuscitar dos mortos, o dia quando o Espírito Santo foi dado pela primeira vez à igreja cristã. Como a palavra Pentecostes, a palavra jubileu, também vem do tempo de Moisés e é de fato um estatuto da lei mosaica. Deus ordenou que os israelitas guardassem um ano de descanso a cada 50 anos. Durante o ano do jubileu, as terras tinham que ser deixadas sem arar. Propriedades alienadas eram devolvidas aos proprietários e escravos eram libertos. As leis mosaicas tinham algumas providências interessantes para a libertação dos escravos. Quando um ano de liberdade vinha, se algum escravo quisesse ficar com seu mestre, ele podia. Tal escravo teria então que ter um buraco feito no lóbulo da orelha, significando que ele queria permanecer como escravo para sempre. Por fim, cada escravo fazia sua própria escolha durante o ano do jubileu. Usando o jubileu como seu contexto, Billy apresentou a mesma escolha a cada homem, mulher e criança escravizados pelo pecado. Ele disse: este pode ser aplicado hoje, quando toda pessoa deve escolher entre tomar o selo de Deus ou tomar a marca da besta. Paulo disse: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando um homem ouve que pode ser liberto e ele se recusa a aceitar sua liberdade do pecado, então ele é selado e recebe a marca da besta.
Quando homens e mulheres ouvem este maravilhoso Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que lhes diz que eles devem ser batizados pelo Espírito Santo, eles têm que fazer uma escolha. Se você aceita, você recebe sua liberdade em Cristo. Se você recusa, você está marcado e selado distante de Cristo. Então, faz diferença a sua atitude em relação à palavra. Ele falou acerca de homens e mulheres que se ajuntaram na missão da Rua Azusa em 1906. Pessoas simples que se humilharam diante de Deus e se puseram em oração por horas até o mundo escurecer, a insignificância e a palavra de Deus brilhar e se tornar fogo em suas almas. Bill pregou que se os cristãos em 1956 fizessem a mesma coisa, eles conseguiriam os mesmos resultados. Seu sermão revolveu centenas de pessoas a virem à frente e pedirem a Deus para batizá-las com o Espírito Santo. Contudo, nem todos gostaram do que ele pregou. Algumas pessoas ficaram ofendidas quando ele disse que o pecado na igreja estava estorvando o avivamento. Depois do culto, uma mulher disse à outra: Branham está errado acerca disto. Como americanas, nós temos o direito de fumar e usarmos shorts se quisermos. Se eu estivesse sentada perto da porta, eu teria saído correndo dali. A segunda mulher, que era amiga de Bill, retransmitiu este comentário a ele. Na noite seguinte, Bill pregou sobre o cordeiro e a pomba. Quando João Batista viu Jesus caminhando em direção dele, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois que Jesus foi batizado, João disse: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Bill mostrou que o cordeiro e a pomba são duas criaturas mais meigas do mundo. Porque Deus as usou como símbolos de si mesmo? O Filho de Deus sempre obedece a seu Pai. Jesus Cristo tinha um direito de viver, mas como Cordeiro de Deus, ele meigamente cedeu seus direitos humanos, deixando-se ser sacrificado no Calvário, para que assim todos aqueles que crescem nele possam viver eternamente. Jesus foi nosso exemplo. Assim como ele obedeceu à vontade do Pai, assim nós também devemos obedecer. Jesus também comparou seu povo a ovelhas. Ele chamou-se de o bom pastor que está buscando sua ovelha perdida. Uma ovelha voluntariamente cede toda sua lã à pessoa que a tosqueia. Igualmente, os cristãos devem voluntariamente renderem seus direitos de pecar a fim de seguir o bom pastor a uma vida melhor. Durante o último trimestre de 1956, além de ensinar sobre seus temas usuais de amor, graça, fé e cura divina, Bill pregou alguns tópicos duros, como pecado e julgamento de Deus. Em Jeffersonville, ele pregou a Escritura na parede, um sermão que comparava a atitude de Belsazar na sua festa de bebedeiras na Babilônia com a atitude de muitos americanos em relação à palavra de Deus. Daniel interpretou a Escritura sobrenatural na parede como: Tu foste pesado na balança e foste achado em falta. Mais tarde, Bill pregou sobre o profeta envergonhado, referindo-se ao embaraço de Esdras quando ele viu todo o pecado e perversão em Israel. Bill trouxe uma comparação entre o dia de Esdras em 1956. Ele disse: Este não é um tema fácil para se pregar. Eu poderia pensar em muitas coisas que seriam mais fáceis de serem ditas. Mas, irmão, se alguém não se levanta nesses dias pecaminosos e adúlteros e dá uma advertência, então o que acontecerá?
Alguém tem que falar sobre estas coisas. Talvez Esdras não queria fazer isto em seu dia, mas ele o fez de qualquer forma. Bill não limitou tais tópicos a Jeffersonville. Mais e mais durante seus sermões evangelísticos, ele estava pregando contra o pecado e chamando as pessoas à santidade, enfatizando a necessidade do cristão evitar as modas do mundo e viver santificado, vidas santas diante de Deus. Frequentemente ele citava as palavras de um antigo hino: derrubamos os muros, nos comprometemos com o pecado, derrubamos os muros e as ovelhas saíram, mas como os bodes entraram? Então ele respondia a pergunta: os bodes entraram porque você deixou cair os muros. Você se comprometeu com o pecado. No dia 5 de outubro de 1956, ele pregou um sermão em Chicago que ele chamou de A Face Pintada de Jezabel. Ele usou a história de Jezabel, a esposa infame do rei Acabe, para mostrar como uma mulher não deveria agir. Ele fez um paralelo entre a imoralidade de Jezabel e o declínio moral das mulheres na América moderna. Um declínio moral que estava até mesmo vazando para dentro das igrejas cristãs. Ele pregou contra as mulheres usarem shorts e calças, cortarem os cabelos, usarem maquiagens e fumarem. Ele ensinou que essas esposas deveriam ser submissas a seus maridos e não tentassem governar sobre eles no lar. Ele disse: se o Espírito Santo está em mim, é melhor você se endireitar nisto antes do dia do julgamento. E não permita seu pastor te dizer qualquer coisa diferente, porque isto é, assim diz o Senhor, na palavra de Deus. Lembre-se, quando pecados assim vão pelo meio do povo, Deus sempre tem alguém que levantará e lhes dirá acerca disto. No dia de Jezabel, Deus tinha um profeta chamado Elias, o tisbita, que foi diretamente ao rei e disse: Acabe, você está errado. Deus te fará responder por este tipo de coisas. O que Jezabel fez? Ela detestou Elias por dizer-lhe o que era certo e errado. Certamente, se vocês dizem a verdade às pessoas, muitas vezes elas te odeiam ao invés de se arrependerem. Elas deveriam arrepender-se e agradecerem a Deus por permiti-las saberem o que é a verdade. Isto é certo. Bill não confinou sua crítica às mulheres. Ele disse: estou envergonhado de vocês, fracos irmãos cristãos, que permitem suas esposas fazerem tais coisas. Isto mostra do que vocês são feitos. Se vocês não são homens suficientes para colocarem suas casas em ordem, que Deus tenha misericórdia de vocês. Para que as pessoas não tivessem uma impressão errada, Bill esclareceu o que ele queria dizer. Por favor, me entendam. Sua esposa não é um capacho, ela é sua querida. Você deve assentar-se e falar com ela acerca destas coisas. Converse com ela, leiam a Bíblia juntos e orem juntos. Se mais cristãos fizerem isto, estes pecados não estariam na igreja. Ele sabia que tinha ofendido algumas pessoas ao falar tão duramente. Embora ele esperasse que isso fosse visto como uma crítica construtiva falada com amor, ele sabia que nem todos veriam isto desta maneira. Assim que a realidade de 1956 terminou e a promessa de 1957 se abriu, Bill disse ao seu secretário: Irmão Cox, eu determinei em meu coração pregar contra o pecado. Eu vou apenas colocar a verdade diante do povo, aonde quer que isto pertença. Deus pode colocar isto no seu lugar legítimo.
No domingo, dia 20 de janeiro de 1957, William Branham estava sentado em seu recanto colocando os últimos toques em um sermão chamado A Personificação do Cristianismo, quando um velho amigo do Canadá parou em sua casa para uma visita. Bill não pôde evitar de perceber o quanto seu amigo tinha envelhecido desde a última vez que o vira, que o fez lembrar do quanto ele mesmo tinha envelhecido. Em 1947, este ministro canadense tinha um bigode tão preto quanto uma terra queimada pelo sol. Agora, aos 50, seu bigode estava quase todo grisalho. Bill estava com 48 anos e seu cabelo, uma vez espesso, escuro e ondulado, estava agora escasso e grisalho também. Seu amigo disse: Irmão Branham, há 2 anos atrás eu pensava que o Senhor tinha me chamado para ministrar dos Estados Unidos. Por algum tempo eu trabalhei como um evangelista. Enquanto viajava ao redor do país, eu notei principalmente 2 tipos de igrejas: ou frias, formais e indiferentes, ou soltas e fanáticas. Há poucos meses, uma igreja nos Estados Unidos me chamou para ser seu pastor. Eu tive minhas dúvidas quando eu os vi batendo no piano e chutando as cadeiras. Eles se acalmavam quando eu pregava. Então eu esperava que pudesse ajudá-los. No final do meu sermão eu disse: vamos adorar a Deus e consagrar nossas vidas a Ele. Neste momento, um jovem tolo correu ao púlpito e disse: Amém, pregador, olhe para minhas mãos. O óleo tem estado escorrendo em minhas mãos a manhã toda. Aleluia! Se as pessoas vierem aqui agora, eu lhes darei este óleo ungido para a cura. Eu disse: Filhinho, encontre um assento e assente-se. Irmão Branham, você sabe o que aconteceu? Os anciãos vieram à frente e disseram para eu encontrar um lugar e me assentar. O canadense pôs as mãos na face e chorou. Bill tocou no ombro de seu amigo. Eu sei como são. Eu vejo ambos os grupos em todos os lugares que vou. As igrejas intelectuais de um lado e os emocionais do outro. E às vezes cada lado é contra o outro. Então é difícil encontrar uma maneira de aproximá-las, ambas, ao verdadeiro Evangelho. Irmão Branham, como um evangelista viajante como és, como você é capaz de balancear seu ministério entre esses 2 extremos? É apenas a graça de Deus. Bem, eu voltarei ao Canadá e tentarei escapar destes maus espíritos. Por volta desta mesma hora, o secretário de Bill, Rod Cox, bateu na porta da frente, pronto para levá-lo à igreja. No caminho para o tabernáculo, Branham Bill pensou: Senhor, meu amigo canadense está certo. Desde o dia em que eu coloquei a pedra de esquina no meu tabernáculo, tem sido uma luta longa e árdua, ambos estes extremos me puxando, enquanto estou no meio da estrada tentando apresentar o verdadeiro Evangelho. No ano passado eu tentei tanto estabilizar as pessoas, deixá-las equilibradas na palavra, para que assim os cristãos esquecessem suas diferenças e fossem unidos. No ano passado eu senti tanta urgência de ensinar, como também foi um ano de decisão para a América. Porém hoje muito pouco tem mudado. E quanto a estas igrejas americanas, Senhor, o que acontecerá a elas? Tão claro, Bill ouviu uma voz dizer: Que te importa a ti? Segue-me tu. Rod Cox diminuiu a velocidade por causa do semáforo e ligou a seta. Bill permitiu seus pensamentos flutuarem de volta àquela manhã de 1933,
quando ele colocou a pedra de esquina no tabernáculo Brana. Depois de mostrar-lhe uma visão do edifício terminado, o anjo o assustou ao dizer: "Este não é o seu tabernáculo." Então o anjo o levou a um pomar. Acima, o céu azul estava claro, sem nuvens. O anjo disse: "Este é o seu tabernáculo." O pomar tinha 2 fileiras de árvores, uma fileira de ameixeiras e outra com macieiras. No final de cada fileira tinha um vaso vazio. O anjo disse: "Você tem que plantar naqueles 2 vasos vazios." Na visão, Billy quebrava um galho da macieira e o colocava em um vaso. Então quebrava um galho da ameixeira e o colocava no outro vaso. Instantaneamente uma árvore cresceu de cada vaso. Ambas produziram fruto. Uma voz do céu disse: "Fizeste bem, estenda as mãos e colha." Um vento poderoso soprou forte o suficiente para soltar a fruta. Billy pegou uma maçã numa mão e uma ameixa na outra. A voz disse: "Quando você sair desta visão, leia 2 Timóteo 4. Desde o dia desta visão, Billy lia este capítulo com frequência. "Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério." Em 1933, esta visão o deixara confuso. Olhando de volta a 1957, agora ele podia ver o que isso significava. Aquele céu azul representava seu ministério mundial, quando Deus o chamou ao ministério internacional em 1946. Ele foi adiante como um evangelista independente, não afiliando-se a qualquer denominação cristã. Isto o deixou livre para ir onde quer que ele fosse convidado. Contudo, já que o povo pentecostal abraçava e enfatizava os dons espirituais, não foi surpresa que as igrejas pentecostais se tornaram alguns de seus maiores patrocinadores. As 2 fileiras de árvores naquele pomar representavam as 2 maiores facções dentro do movimento pentecostal, os trinitarianos e os unicistas. Embora ambos os grupos tivessem muito em comum, visões conflitantes da divindade os separavam. Simplesmente posicionando, o grupo unicista crê em um Deus, clamando que não há diferença entre Pai, o Filho e o Espírito Santo. O grupo trinitariano crê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas que juntos fazem um Deus. Por muitos anos, Billy caminhou cuidadosamente entre essas 2 facções, tentando não ofender nenhuma delas. Assim ele poderia ter companheirismo com ambas. Mas já que sua ênfase tinha mudado para ensinar os fundamentos da fé cristã, ele não podia mais evitar o tema da divindade. Afinal, a natureza de Deus era o ponto de partida da verdade. Como poderiam os cristãos se achegarem ao seu Criador, a menos que primeiro soubesse quem é Deus? Em essência, Billy dizia que os unicistas e os trinitarianos estão ambos errados, e a verdade está entre esses 2 extremos. Ele ensinava que Deus é de fato apenas um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são 3 pessoas diferentes de um Deus,
mas uma pessoa manifestando-se em 3 ofícios diferentes. No Velho Testamento, Deus mostrou-se como o Pai onipotente. No Novo Testamento, Deus se tornou homem a fim de redimir seu povo. Finalmente, Deus habitou no seu povo na forma do Espírito Santo. Bill disse: o que os pentecostais precisam é de uma boa lição bíblica. Então não haveria tantas tonterias acontecendo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele tinha o Espírito sem medida. Deus não habitou parcialmente em seu Filho, mas tudo de Deus estava em seu Filho Cristo Jesus. Tudo de Deus foi derramado em Cristo. Tudo que Cristo é, Ele derramou na igreja. Mas, pentecostais, vocês continuam recusando isto, vê? Jesus disse: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. No dia 3 de fevereiro de 1957, ele esteve na Convenção dos Homens de Negócios do Evangelho Completo em Evansville, Indiana. Nesta convenção, de um dia, o Dr. Roy Wade, um presbítero das igrejas Assembleias de Deus em Indiana, publicamente criticou a posição de Bill sobre vários assuntos, inclusive a divindade, batismo, evidência do Espírito Santo e a conduta dos cristãos, especialmente durante o culto. O irmão Branham diz que tenta caminhar no meio do caminho nestes assuntos. Estas não são boas éticas. Um homem que caminha no meio da estrada será atropelado. Quando a Bill foi dada uma chance de respondê-lo, ele disse: Dr. Wade, esta estrada na qual estamos viajando é de uma via só. Ou você vai adiante com Deus, ou você vai de um lado ou de outro. Nós não precisamos de toda esta coisa formal, nem precisamos de todo o fanatismo que temos hoje. Os céus estão carregados com o genuíno Espírito Santo. Não há necessidade de tomar um substituto. Por que tentar chegar ao céu com alguma sensação quando a palavra de Deus diz que você não pode fazer isto? Por que aceitar um substituto, ou unir-se a uma igreja, ou afiliar-se a algum grupo que diz que você tem que pular, ou óleo tem que escorrer das suas mãos, ou sangue de sua face? Estas coisas vêm do inferno. Esta não é a palavra de Deus. Se você crê em mim como sendo um profeta de Deus, receba a minha palavra e fique longe de tais coisas. Ultimamente ele estava pregando muito contra o fanatismo. Por muitos anos o fanatismo cristão tinha inflamado a costa oeste, mas agora ele parecia estar se espalhando e contagiando outras partes do país. Um pregador em Los Angeles ganhou atenção nacional porque sangue apareceu em suas mãos quando ele orava pelos enfermos. Este homem dizia que isto era o sangue ungido de Jesus Cristo. Surpreendentemente, milhares de pessoas juntaram-se para ver esta decepção. Isto deixou Bill repugnado e ele publicamente condenou isto, dizendo que isto não poderia ser o sangue de Jesus. Se fosse, isto significava que o corpo físico de Jesus tinha retornado, e isto não fazia sentido, já que isto não era o sangue de Jesus. Era insignificante. Nenhuma escritura ligava gotas de sangue humano com cura divina. Repetidamente, Bill repreendia os cristãos por aceitarem sinais e maravilhas que não se encaixavam com a palavra de Deus. Tudo que um cristão pensa, diz ou faz deve estar de acordo com a Bíblia. No dia 10 a 17 de fevereiro de 1957, ele pregou em Minneapolis, Minnesota.
Sua próxima campanha estava preparada para começar no dia 26 de fevereiro, no Madison Square Garden, em Phoenix, Arizona. Ele tinha uma semana em casa antes de partir para Phoenix. Durante aquela semana, ele constantemente recebeu ligações de ministros que estavam preocupados acerca do fanatismo que estava rastejando para dentro de suas igrejas. Invariavelmente, eles pediam por sua ajuda. Um dia ele recebeu 30 destas ligações em menos de 2 horas. Os ministros diziam coisas variadas como: Irmão Branham, este fanatismo da costa oeste tem atingido minha parte do país. Deixe Fênix e venha aqui. Certamente meu povo te ouvirá. Se eles não ouvirem, temo o que possa acontecer. Irmão, eu não posso ir agora, Bill respondeu. Eu prometi ao irmão em Fênix que eu iria ali. Você é um homem de Deus. Coloque-se atrás do púlpito, tome a palavra de Deus e pregue-a como ela é. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e a um estranho não seguirão. Sua campanha em Fênix durou 2 semanas. Uma noite ele explicou o fanatismo em um sermão chamado Deus mantém sua palavra. Ele tomou seu texto da história de Moisés guiando os filhos de Israel para fora do Egito. Êxodo 12:38. Diz que uma multidão mista foi junto com eles também. Esta multidão mista era contada mais entre os israelitas. A multidão mista viu Moisés mostrar sinais sobrenaturais no Egito e eles se ajuntaram ao redor de sua vindicação sobrenatural. Mas eles eram inconversos em seus corações. Eles estavam apenas tentando personificar os verdadeiros cristãos. A mesma coisa está acontecendo hoje. Bill falou acerca de um homem negro, de um olho só, em Los Angeles, Califórnia, que recebeu o batismo do Espírito Santo em 1906, na missão da Rua Azusa. Ele disse: Dali em diante, Deus colocou sua tocha nas mãos das pessoas que queriam esta mesma experiência pentecostal prescrita no livro de Atos. Deus restaurou o dom de falar em línguas. Vocês pentecostais receberam isto, mas o que houve? Vocês fizeram uma doutrina do que a evidência inicial para receber o Espírito Santo era falar em línguas. E vocês dizem que ninguém pode receber o Espírito Santo sem falar em línguas. E todos os que falassem em línguas teriam o Espírito Santo. Quando vocês fizeram dogma disto, Deus tirou a tocha de vossas mãos. Então vocês, unicistas, começaram batizando no nome de Jesus. Isto está certo, porque está na Bíblia. Mas o que houve? Vocês se organizaram e colocaram ponto depois disto. Então Deus tirou de vós a sua tocha. Então Deus começou um mover interdenominacional de cura divina. O que houve? Muitos de vocês edificaram seus ministérios sobre sensações fantásticas. O movimento pentecostal tem caído em emoções e não tem fundação bíblica. A palavra de Deus é sua fundação. Ouça, irmão, você não é salvo por um sinal ou uma sensação. Você é salvo quando satisfaz as condições da palavra de Deus. Eu não sou salvo porque me sinto como tal. Eu sou salvo porque Deus deu a promessa e eu satisfaço as condições de Deus. E sobre a palavra santa de Deus posso derrotar Satanás 7 dias por semana, como também noites, porque esta é a palavra de Deus. Jesus disse: Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. Isto é o que o Rei dos Reis disse. Vocês creem nisto?
Quando ele estava em sua igreja local em Jeffersonville, ele falava ainda mais duramente sobre este assunto. Ele ensinava que Satanás poderia personificar todos os dons do Espírito Santo. É claro que ele baseava isto nas Escrituras, mas ele também mostrava quantas culturas pagãs fazem coisas satânicas que são paralelas ao que os cristãos podem chamar de experiências de ser cheios do Espírito. Se a presença dos dons espirituais não podia ser usada como uma prova de uma vida cheia do Espírito, então falar em línguas poderia não ser evidência do batismo do Espírito Santo. Ele pregou: se você diz, aleluia, eu falei em línguas, isto não significa nada mais do que dar um tom num violão. Embora você fale em línguas, embora você grite e corra pelos corredores e derrame lágrimas como se estivesse descascando cebolas, isso não significa nada, a menos que sua vida respalde isto. Agora, se você faz todas estas coisas, mas você tem vida, amém, isso está bem. Porém, você pode fazer estas coisas sem ter esta vida. Então, nenhuma destas coisas é a evidência do Espírito Santo. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. E o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ele ofendeu muitas pessoas pentecostais com afirmações como esta. Alguns de seus patrocinadores começaram a se distanciar.